problema, mas sempre vai ter uma solução. Sempre por tem uma trás. solução. É verdade. O segredo do engraxate sempre foi chamar as responsabilidades nos seus ombros, mesmo criança, procurar entender que se ele era o problema, ele também era a solução. Veja que eu começo a engraxar sapatos e de repente eu descubro que existia competição, tinha crianças para todo lado engraxando sapato. Era hora de inovar. Ainda é essa. Ainda é esta. Não pense que a vida de engraxate é fácil, porque não é. Aí construí uma cartolina que se coloca entre a meia e o sapato, porque descobri que os homens odiavam ter a meia engraxada junto com o sapato. E 15 dias depois estava sendo copiado por todas as crianças. Era hora de inovar mais uma vez. Bonitinho. Fui para casa, peguei aqueles antigos Rexona, coloquei água e sabão, lavava o sapato antes, dava um brilho todo especial. E aí disse aos meus concorrentes que, na verdade, havia naquela água e sabão uma fórmula mágica, que no livro eu revelo que é só água e sabão. Então você pode fazer a diferença com coisas às vezes muito simples, né? E aí agora eu queria que você explicasse pra gente o que significa essa sigla PhD. PhD é Philosopher Doctor. Na verdade é o nosso doutorado, reconhecido pela CAPES. É a especialização máxima que uma pessoa pode ter numa carreira? É a titulação máxima. Você faz a graduação, depois o mestrado e o doutorado, né? É a precisa aprender um idioma também, né? No meu caso foi uma saga, né? Nossa, eu queria que você contasse também essa saga do idioma pra gente. Na minha época de aluno universitário, nós ainda vivíamos sobre o regime militar. E tudo que era bom para o militar, a juventude achava que era ruim. E para o militar, o modelo de sucesso não era a União Soviética, eram os Estados Unidos e, obviamente, com os Estados Unidos, a língua inglesa. Esse foi talvez um dos grandes erros da minha juventude, porque eu passei a acreditar que o problema não era mais o Gil, que o problema era o regime que nós tínhamos, o regime capitalista, que precisaria ser modificado, né? E aí eu deixei de chamar a responsabilidade aos meus ombros. Tenho muito orgulho de ter lutado nessa época, de ter contribuído para a redemocratização do país, mas quando quando nós conseguimos a redemocratização do Brasil, eu descubro que o maior legado que nós ganhamos com todo aquele movimento, na verdade, foi o direito de desenvolver plenamente as nossas capacidades. E aí eu coloquei como desafio maior na minha vida aprender a língua inglesa, né? Porque até então havia desenvolvido um preconceito tolo contra a língua, porque não deve haver, a princípio, preconceito contra nada quando falamos de aprendizagem. Vendi então meu fusquinha, vendi minha geladeira, vendi tudo e fui embora para Chicago. Essa é a próxima pergunta. Quais foram os seus caminhos até chegar no título de PhD? Bom, foram vários, né? O primeiro eu fiz em Itaú até a sexta, em Minas, Itaú de Minas, até a sexta série. Mudamos para São Carlos, em São Carlos terminei a oitava série e o colégio técnico em mecânica. Quando eu termino o colégio técnico em mecânica, nós tivemos a minha turma toda saiu empregada. Mas eu fiz uma opção pelo estudo. Mais uma vez. Mas eu fui muito influenciada há 40 anos atrás, quando Armstrong pisa na Lua, e eu assistia numa TV branco e preto de uma tia minha, porque TV em casa eu só fui ter aos 18 anos, e ele disse que era um pequeno passo para o ser humano e um grande passo para a humanidade. E no ano seguinte, a seleção canarinho foi campeã. Então a molecada naquela época queria se vestir de Pelé. E eu também, óbvio, sempre admirei o Pelé, mas também achava que o meu caminho era do Armstrong, de estudar, né? E fiz uma excelente opção, porque nós temos vários estudos
mostrando que cada ano a mais de instrução que você coloca na sua bagagem, Você fica na frente dos outros. maior é a sua remuneração. É verdade. Então fui para o cursinho, consegui uns blocos de tijolos, aqueles antigos, um pedaço de madeira, fiz a minha primeira escrivaninha. Quantos anos aí? Isso eu estava 18. já com 17 anos e meio, 18. E que alegria, Juliana, poder ter acesso a todas aquelas apostilas, onde o conhecimento era sistematizado. E eu trabalhava um período, ficava no cursinho o outro e estudava no terceiro período. E devorava aquelas apostilas. O dia inteiro estudando. Ou estudando ou trabalhando, né? E passei então na Universidade Federal de São Carlos, fiz fisioterapia lá. Terminei a fisioterapia, fui contratado na Unicamp. Foi mais o acaso. Eu havia passado numa escola particular de medicina, não tinha dinheiro para pagar os estudos. E em São Carlos tinha a fisioterapia, que era ligada à saúde. Então resolvi fazer a fisioterapia inicialmente para poder ganhar dinheiro e depois concluir o segundo curso. Mas eis que eu descubro na fisioterapia a minha grande paixão. A fisioterapia é muito bonita porque tudo que envolve movimento, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, seja o colocar uma roupa, seja desenvolver um circuito de um computador, tudo que tem movimento, há necessidade do serviço desses profissionais. E, em particular, eu estudo como que o cérebro controla os movimentos. Então, quando você faz um movimento, quer dizer, por que você faz, como que o seu cérebro está trabalhando para dar vida a essa ação. Então, você se especializou em neurofisiologia. Neurofisiologia, que é essa parte, neurofisiologia e biomecânica, o cérebro que estuda como nós colocamos a vida em movimento. Muito bonito, sim. Agora eu queria que você falasse também um pouquinho da sua carreira acadêmica, né? Você foi brilhante na Unicamp, na Unesp, você é um empreendedor, é um cientista, tem vários artigos científicos aí publicados em revistas renomadas. E tudo isso você começou de baixo, né? O engraxate que virou PhD. Eu queria que você contasse também um pouquinho dessa carreira acadêmica pra gente. A minha vida não foi fácil, mas foi gostosa. Eu curti plenamente todas as etapas dessa minha vida. Quando eu termino a graduação em fisioterapia, logo em seguida faço o mestrado em São Carlos e vou para os Estados Unidos para fazer o PhD, né? E eu estava te falando há pouco, só para concluir, a questão da como que eu aprendi o inglês. Eu vendi tudo, fui para os Estados Unidos e estudei como doido um mês. Prestei o TOEFL, que é um exame de proficiência na língua inglesa, e falhei miseravelmente. Eu tirei uma nota muito abaixo da necessária, mas veja, ali pela primeira vez eu não estava sendo confrontado com a decisão do outro. Ali eu dependia pura e unicamente de mim mesmo. Era o Gil que estava falhando. Eu não tinha um vendedor de graxa ali para eu poder culpar. Eu havia superestimado a minha capacidade de aprender esse idioma. E fui para casa, chorei muito, mas sempre a gente também tem um anjo da guarda. Procurei a pessoa responsável na universidade, eu tinha uma bolsa do governo brasileiro, uma bolsa do Rotary, e consegui que o Rotary me pagasse a língua durante 2 meses. E eu estudei como louco durante 2 meses. E eu acho que o meu segredo nessa fase, Juliana, foi não ter vergonha. Tem muitos brasileiros que ficam 10, 15 anos fora do país e não aprendem o idioma, porque tem medo de errar, né? Então eu nunca tive vergonha de errar, eu sempre procurei o contato social com o americano, mesmo não sabendo o idioma.